e vai agendar uma reunião com o JP Sampaio, né? O João Paulo Sampaio, que é o proposta do Flamengo. O João Paulo Sampaio deu uma balançada. Ficou um pouco... Pela primeira vez na história, por exemplo, a Libertadores vem sendo ganha por quem gasta mais. Pega lá os 4 que mais gastam. A gente pode sempre... O Sudeste do Brasil gastou mais. Sempre. E eles sempre ganharam mais. Eles ganharam mais. Oh, don't cry, are you? Fala comigo, seus meios nação! No vídeo de hoje tem o Potter aqui chorando, porque o Internacional dele tá ficando muito atrás dos outros clubes. Ele cita o Flamengo também em termos de gastos. O Inter tá devendo, tão querendo que gaste, é brincadeira. E tem também nosso querido Neto lá do Opina Porco, falando sobre a questão do checkmate que o Flamengo deu no Palmeiras, rapaz. Quem entender essa história, fica comigo até o final, ok? Os créditos de cada canal para achar o vídeo mais dinâmico, eu vou deixar no início de cada vídeo. Vão lá conferir os canais que está na própria descrição do vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhem pra geral e, claro, venha se tornar um mito comigo também, tá bom, nação? Bora pro conteúdo, mitos, vamos lá. Temos o José Boto, diretor de futebol flamenguista. Ele vai agendar uma reunião com o JP Sampaio, né? O João Paulo Sampaio, que é hoje o coordenador das categorias de base do Palmeiras. Isso porque ele vai tentar uma nova cartada. Aqui não está especificando qual vai ser a data. Só que agora, com essas festas de final de ano e tudo mais, enfim, hoje é dia 2 ainda, provavelmente essa reunião vai acontecer aí nos próximos dias. Ele vai tentar mais uma vez apresentar o projeto, João Paulo Sampaio. Dizem que quando o João Paulo Sampaio foi apresentado novamente a essa proposta do Flamengo, o João Paulo Sampaio deu uma balançada, ficou um pouco seduzido, porém segurou a permanência dentro do Palmeiras porque ele tem uma promessa, uma palavra ali, um acordo ali com a presidente Leila Pereira do Palmeiras, que ele ficará no Palmeiras até o término da gestão da Leila. E a Leila foi reeleita e vai ficar pelos próximos 3 anos aí como presidente do Palmeiras. Agora, o José Boto vai tentar se reunir para conversar novamente com o João Paulo Sampaio e entender qual que é o cenário ideal para tirá-lo do Palmeiras e trazer para o Flamengo. Eu vi alguns torcedores flamenguistas questionando. Será que esse João Paulo Sampaio é tão bom assim? Vai por mim. Ele é bom. Ele é bom. O João Paulo Sampaio, ele foi o cara que, nada mais e nada menos, colocou mais de 1 bilhão de caixa dentro do Palmeiras com pouquíssimos jogadores. Ele descobriu o Estevão, ele descobriu o Endrick, e só aí é quase 1 bilhão de reais. Fora todos os outros jogadores que passaram na base do Palmeiras, que tiveram relativo sucesso e também foram descobertos pelo João Paulo Sampaio. Então acredite, o João Paulo Sampaio é um excelente ingrediente dentro de dezembro, né? Terminou o Campeonato Brasileiro até ontem, as contratações dos 20 clubes da Série A. 16 já anunciaram pelo menos algum reforço, 4 não anunciaram nenhum, Grêmio, Inter, Corinthians e Flamengo. São os 4 que não anunciaram nenhum reforço neste período aí, pouco maior de 20 dias do mês de dezembro. E além das contratações, do número de contratações, por exemplo, o Ceará é o time que mais anunciou contratações, 10. Depois Juventude e Vitória, já anunciaram 6 reforços cada um. Tem também o que foi gasto. E aí o Palmeiras está com 190 milhões de reais em 2 reforços. E olha esse outro dado aqui. O segundo do ranking é o Bahia, que já gastou 41 milhões de reais. O Bahia, com a SAF do Grupo City, anunciou 2 reforços e já tem gastos aí 41 milhões de reais nas contratações. O Inter está em terceiro, então. E do Eric. É que o espião estatístico não vai considerar reforço o Bernabé. Em princípio, eu acredito mas aí que tá, é gasto, né? É gasto. Um abraço pro espião aí, né? Que não colocou o Inter entre os times mais ricos do Brasil de novo, né? Vamos esperar agora a virada do ano para ver como é que o espião vai gasto é gasto, né? Gasto é gasto, porque o Bernabé é uma contratação. Mas ele não é um reforço, né? O Inter gasta, é um reforço, mas não melhora o time. Não, já tava aí. Não, mas é que ele já tava aí. Em relação ao 2024, o Inter não melhora a lateral esquerda. A gente tá falando de dinheiro, não tá falando de dinheiro? Sim. Então? Mas então, o Inter gastou dinheiro... Não, é que pode ter 2 assuntos. Pode ter reforços e dinheiro. O Inter gastou agora 30 e...
poucos milhões de reais. A gente tá tendo de novo mais do mesmo. O que me preocupa, e aí talvez temos que ir para a calculadora, é a diferença de gastos. Né? Eu digo assim, de uma maneira consolidada. Pela primeira vez na história, por exemplo, a Libertadores vem sendo ganha por quem gasta mais. Pega lá os 4 que mais gastam. A gente pode... Na Libertadores a gente tinha uma dificuldade tremenda de dizer quem era o favorito. Hoje, pega quem gastou mais, vai ser favorito. Quem deu uma quebradinha com isso foi o Fluminense, num ano que o Fluminense gastou. Num ano que gastou e num ano que ele gastou. Que o Fluminense... mas em relação... Os últimos campeões da América são Botafogo, que gastou 600 milhões, Flamengo e Palmeiras, que gastam milhões, centenas de milhões por ano. E a quebradinha foi o Fluminense, que também gastou naquele ano. Não foi um ano de pobreza do Fluminense. E assim, o Fluminense foi uma Libertadores que Palmeiras, o Botafogo não estava ainda, né? O Botafogo começa o investimento, e que Palmeiras e Flamengo. O Flamengo tem uma briga lá do elenco com o Sampaoli, aquela história do soco que o preparador deu no Pedro, e aí o Flamengo se perde. E o Palmeiras só caiu pro Boca por coisas, né, do Boca, porque o Boca não ganhou de ninguém. Não, foi incompetente, né? Foi nos pênaltis. Mas o Palmeiras foi incompetente. Teve 2 partidas contra o Boca e não ganhou do Boca. Exato. Incompetência o nome disso. Um time... Gastou 300 milhões e teve 2 partidas, não fez um gol no Boca. Fez um e levou um gol. Tu falava de ter mais times no meio do caminho, tá? O Inter foi apenas o 8º em gastos, gastando 97, e o Grêmio foi o 10º. Antes, aqui tem Botafogo, Flamengo e Palmeiras, os 2 que mais gastaram. Aí tu teve Cruzeiro gastando, mais que Inter e Grêmio, Corinthians, Vasco e Bahia. Vasco e Bahia são 2 SAFs. O Vasco foi um desastre, né, das contratações, a SAF até foi embora. Mas assim, o Vasco e o Bahia, nesse meio do caminho... E mesmo o Cruzeiro, vamos lá, o Cruzeiro nos últimos anos teve 3 temporadas na Série B. Esses times daqui tem muito jogador que se esses times não tivessem no meio do caminho, mesmo que a diferença de Inter e Grêmio fosse essa dos 97 milhões para os 193 do Palmeiras, que é o terceiro, jogadores desses times aqui que estariam em Grêmio e Inter. O problema é esse, é que ficou mais difícil chegar nos 3 de cima, porque tem mais gente no meio do caminho com mais dinheiro, que é por causa da SAF. É que eu não sei, eu não consigo ter isso como uma afirmação. Eu acho que a dupla Granal nunca conseguiu esse tipo de atleta. A dupla Granal, tirando, eu sei que tem histórias que vão corroborar com a linha... O Inter ganhando do Flamengo, por exemplo. Mas são histórias muito raras. A grande maioria dos jogadores optou por Flamengo, por São Paulo, por Corinthians. Eles optam por isso aí. É óbvio que a dupla Granal tem um ou outro. Como é que a gente monta grandes times? Por exemplo. A gente monta grandes times pegando caras desacreditados no Sudeste, tendo categoria de base forte e tendo uma ou outra contratação meio mágica. Vou citar D'Alessandro. Tava lá no São Lourenço, aquela coisa toda, e traz o D'Alessandro. E aí que tá o grande problema, né, nação? Pô, o Inter não tem que pensar em gastar, em contratar como um baldaço, quer investimento. Não. Agora o momento do Inter o quê? Tomar o remédio amargo. E isso ninguém quer fazer. Todo mundo cita o Flamengo como um grande exemplo e tem que ser citado mesmo, mas o remédio amargo que o Flamengo tomou, isso ninguém quer tomar, né? Enfim, quero saber a opinião de vocês. Tamo junto, nação. E é nóis.